Boa noite. Agora é oficial, agora não é mais teste. A gente já fez o teste uns minutinhos atrás, agora é certo que essa live vai começar. Então, hoje, dando seguimento, né, à série de lives sobre a importância e influência dos contos de fadas sobre as nossas vidas, desde que somos crianças e também na nossa vida adulta. Então, hoje, Libélula Noturna tem o prazer de receber uma convidada para lá de especial, como todos os meus convidados e convidadas são muito especiais, né? Madalena Rodrigues. Madalena Rodrigues, que já está online, ela é jornalista. Eu vou deixar ela se apresentar. Então, enquanto ela não entra, quer dizer, enquanto eu não a convido, eu vou me apresentar para quem não me conhece. A Cris Marcos Ferreira já me conhece muito, né, Cris? O meu nome é Carla Autori de Lima, eu sou professora aposentada, eu sou também terapeuta sistêmica familiar e consteladora também, consteladora sistêmica familiar. E estou fazendo uma série de lives sobre a influência dos contos de fadas, né? Então hoje eu trago a Madalena, que ela vai se apresentar, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é jornalista e ela é também escritora e também doutora em teoria literária pela Universidade de Brasília e ativista social. Pensa na força desta mulher. Então eu vou parar de falar e vou convidar, então, aceitar o convite dela que ela já pediu. Muito boa noite a todo mundo e aqui presente com a gente o Fernando Lopes, ilustrador, cartunista do Correio Brasiliense, namorado da Madalena. Então vamos lá, Madalena, te convidando agora, quer dizer, aceitando, e aí essas coisas, Instagram, ao vivo, demora um pouco. Aqui estamos, né, Fernando? Que satisfação enorme você aqui. Madalena, vira para cá. Cadê você? Madalena. Boa noite, Miriam Quadros. Maurício, que alegria você aqui também. Sheila Campos, boa noite. Madalena. Tem um desenhozinho, Madalena, que você clica e ele vira para você. Ele vira para você a câmera. Se você quiser sair e entrar de novo também, não tem problema. Ao vivo é assim, né? Ao vivo e a cores é assim. Tudo acontece. Vocês estão juntos, Fernando? Então ajuda a Madalena a entrar. Sheila Campos começou a seguir. Que alegria! Podem me seguir. E seguir a Madalena também. Hoje vai ser uma noite assim muito especial. Hoje, noite de segunda-feira, vamos combinar, né? A gente tem viu o Libélula tem trazido pessoas incríveis para conversar com a gente. E algumas pessoas estão me perguntando, Carla, por que você está focando nos contos de fadas, se você é uma consteladora sistêmica familiar? Porque os contos de fadas, eles também foram utilizados por Bert Helling, sabia? Bert Helling, não está conseguindo ouvir, Sheila? Só a Sheila que não está conseguindo ouvir? Ou tem mais alguém que não consegue ouvir? O meu volume está no máximo, Sheila. Dá uma olhada no seu volume. Ou você sai e volta. Mas me digam se mais alguém também não está ouvindo. Que é super importante vocês darem esse feedback para a gente, né? Então, o Bert Hellinger, o Jacob Schneider, foram consteladores, são pessoas, imagina, consteladores. O Bert Hellinger é o sistematizador de todos esses conceitos dentro da constelação familiar, né? Muito empírico, então ele investigou muito, ele investigou por mais de 20 anos, ou talvez um pouco menos, mas muita investigação para então trazer as constelações para a gente. Está ouvindo bem, né, Miriam? Ótimo. E então, dentro dessas investigações que eles fizeram, e o Jacob Schneider, que tem o livro Agora Eu Sei, ele fala especialmente para terapeutas, em que ele mostra a importância que tem os contos de fadas nos atendimentos terapêuticos.
Dá uma olhadinha na internet, você encontra em PDF e também você pode encontrar ele em livro físico, né? Ó, a Madalena, acho que agora ela consegue, né? Vamos lá, ao vivo. Toclando, ó, teclando aqui. Consegui abrir o áudio para mim, a Sheila Campos. Ah, pronto! Tá linda demais essa minha cunhada. Gente, eu tenho que falar que ela é minha cunhada, tá? E madrinha do meu filho, tá bom? Além de todo aquele como é que fala? Aquela biografia toda que eu falei, ela, antes de tudo isso, ou depois de tudo isso, ela é minha cunhada e madrinha do meu filho, Lua. Madalena, boa noite, querida. Então, Boa Madalena, noite. eu já me apresentei, e aí eu gostaria agora que você se apresentasse com as suas palavras. Boa noite, Carla. Meu nome é Madalena Rodrigues. Leninha para a família, né, Carla? É, Mas é um prazer estar aqui com você. O assunto é nossa. contos de fadas e contação de histórias. Para mim é algo assim muito sério. É um pouco lúdico também, mas eu sou voluntária como jornalista aposentada em algumas frentes, né, de ambientalismo, parque, e também sou contadora de histórias com o grupo da Associação Amigos do Hospital de Base. Durante anos, nós contamos histórias nas enfermarias do hospital. Era uma experiência muito rica, muito forte, e, infelizmente, quando veio a pandemia, nós não pudemos mais contar nas enfermarias. Então, hoje, Sim. nós gravamos vídeos em duplas, né? Que Contando bonitinho. histórias. E Ah, nós estamos no YouTube, no Instagram aham, e no aham. Facebook. Ai, que Associação ótimo, Madalena. Amigos. Isso. Sim. Fala o endereço direitinho, e se alguém puder escrever, Fernando, se puder escrever aqui, porque aí aparece o texto, né? É, tem alguém aqui falando, da Regina fala assim, que essa é a nossa linda borboletinha de contação de histórias. Que amor! Então, pode ser até você, ô Regina, escrever aqui no texto o nome, onde encontrar vocês no Facebook ou no Instagram, né, Madalena? Isso, E aí, isso. uma das pessoas escreve aqui o ao vivo, no ao vivo, para outras poderem copiar também. E depois também a gente pode colocar abaixo do vídeo que ele fica salvo lá no Instagram do Libélula Constelação, né? Aí a gente dá essa referência. Excelente. A propósito, eu já vi sim. Eu já vi no YouTube. Já vi. É. Parabéns. Então, os pacientes, então, eles continuam escutando as histórias. Carla, infelizmente, até o momento, o hospital de base não tem uma tecnologia para levar esses vídeos com histórias gravadas Sim, aos pacientes, né? Aos sim, internos sim, nas enfermarias. Isso é um sonho nosso, mas é uma sim. coisa que depende de uma certa burocracia e tecnologia, enfim, não é fácil Uhum, de resolver. Então, por uhum. enquanto, nós estamos contando para o público externo, quem quiser nos ouvir e nos Hum. acompanhar. Ah, que bacana. Imagina, né? Para quem não sabe, eu e Madalena moramos aqui em Brasília e o hospital de base é o aqui de Brasília. Porque tem pessoas aqui que tem gente de Esteio, Rio Grande do Sul, tem gente de Canoa, do Rio Grande do Sul também, Porto Alegre, né? Que foi onde eu morei 9 anos agora, e tem outros estados em aqui. Então, para quem não sabe,
esse hospital que a Madalena falou é um hospital de referência aqui em Brasília para, inclusive eu fui socorrida lá quando eu fui atropelada com 19 anos de idade, né? Foi um hospital que salvou a minha vida, foi esse hospital. E, infelizmente, os hospitais públicos não têm essa tecnologia, né, para poder estar mostrando para os pacientes as histórias contadas por vocês, infelizmente. Mas então, Madalena, você é também uma contadora de história, uma escritora, né, uma jornalista, mãe, namorada, avó, né? Tem uma série de atributos para falar com você, além de. Oi? Uma série de papéis, né, Carla? Esses que a vida vai nos atribuindo, né? Exato, exatamente. E aí, Madalena, hoje eu e a Madalena, a gente ficou lendo quase que o mesmo artigo o dia inteiro, né, Madalena? Para a gente estar mais aquecida para chegar aqui, para poder trocar com vocês. Lembrando que é um debate e que a gente vai falar, mas a convidada, quem vai falar mais, né, que é a Madalena. E se você quiser fazer algum comentário, traz o comentário também que a gente que dá para ler aqui. Madalena, no artigo que a gente quase que leu juntas, né, fala da importância dos contos de fadas, que elas nos traz, que vem desde a antiguidade, né? Olha que coisa, né? Vem desde a antiguidade. Então, eles já conheciam um universo fantástico, né? Porque os contos de fadas são um universo fantástico. E o tanto que esse enredo, eu anotei aqui que tem uma coluna aqui, ó. Eu tenho sempre cola, né? E o seu enredo é tramado, né? O enredo também, né? Claro. Claro. Que o enredo dos contos de fadas, ele é tramado por tecidos de refinadas matrizes do imaginário, lógico, né? Os contos de fadas, eles trazem isso. Do imaginário humano, diz o artigo, cuja linguagem repleta significados simbólicos e de metáforas, e tem a capacidade de interligar o consciente e o inconsciente. Nem eu nem você somos psicanalistas, né? Nem eu nem você. E também não somos psicólogas, né? Mas nós duas sabemos, e eu cada vez mais, porque cada vez mais eu investigo a respeito do assunto, o quanto. Porque eu passei 28 anos com educação infantil, né? Então eu contava histórias e contos de fadas, e eu sei o quanto isso tem uma importância grande na formação. O que você fala para a gente sobre isso? Você Carla, conta para a gente alguma coisa a esse respeito? olha, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que eu não sou uma especialista em contos de fada. Nós temos pessoas com currículo, né, muito, muito forte, maravilhoso, Sim. especializadas nesse assunto. Mas eu sempre tive paixão pelas narrativas. Então, não é à toa que eu escolhi a profissão de jornalista, né? E fiquei muitos anos no jornalismo, fiquei uns 20 anos, né? E depois disso fiz outras coisas na vida. Uma delas foi voltar para o UNB para fazer o meu mestrado e doutorado. E não foi em jornalismo, foi em teoria da literatura. E a minha tese de doutorado fala exatamente sobre as fronteiras das narrativas. E eu comparo Interessante. narrativa de ficção, narrativa de testemunho e a narrativa Uhum. historiográfica. E elas têm uma Uhum. interface, porque essas fronteiras, elas borram, elas não são muito nítidas, rigorosas, né? A história precisa da ficção e do testemunho para Uhum. completar os seus relatos, não é? Isso. Porque o historiador, ele, durante ao longo da pesquisa, ele encontra lacunas
E muitas vezes, onde é que ele vai encontrar informação sobre aquela época, sobre os costumes, o comportamento, na literatura? A de ficção e também nos testemunhos, né? E eu acho isso tudo muito fascinante. E eu escrevo também, né? E eu acho que a contação de histórias, tanto para crianças quanto para adultos, elas têm uma interface, né? Elas são muito ligadas. A base de tudo isso são os arquétipos, né? É esse arco que o herói, que determinado personagem que cumpre um determinado padrão de comportamento, né? De posição na camada social, no momento histórico, etc. Né? Esse que são as personagem, hierarquias, né? isso, como As todos hierarquias. nós, e é como nós, na nossa vida, né? Nós cumprimos uma jornada, né? Uma jornada em que nós enfrentamos desafios, muitas vezes a gente tem um objetivo, né? Ou é um desafio que desafia a nós, cada um individualmente, ou uma coletividade, né? Então, o herói, ele vai em busca de tentar resolver aquilo, de soluções, né? Aí tem obstáculos, peripécias, antagonismos, como nós enfrentamos na vida, né? Desertos, então, né? Muitos desertos. E, por fim, em geral, a superação, né? A superação. E, enfim, essa é a matéria-prima, né? Tanto dos contos de fada quanto dos contos para adultos, né? Exato. A minha experiência é muito de contar para adultos, né? E o adulto que ouve uma história, ele se torna quase que uma criança, né? Porque a história envolve, seduz, né? Sim. Então, essa experiência de ter podido contar nas enfermarias do hospital de base, que é um hospital imenso, né? Com aqueles andares todos. Você já esteve lá, você sabe como é. Então, é uma experiência muito, muito agregadora, né? Contar histórias. É uma experiência muito singular, né, Madalena? Muito, não era essa palavra que ia usar, não. Mas ela cabe também, né? Dentro de, imagina, né, um grupo de pessoas, quantas pessoas vocês são? Vocês são mais de 10? Sim, nós somos lá. Um dia a gente quer voltar, né, a fazer isso. Mas, seguramente, nós éramos, assim, mais de 40 voluntários distribuídos em dias diferentes. Uau, tá. Eu era então, da turma da quarta-feira. Da quarta, entendi. Claro, né, para poder revezar. Então, assim, imagina que um grupo de voluntários, né, um deles você me apresentou e eu conversei com ele por áudio, uma voz incrível daquele rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, e que ele conhece meu irmão, lembra? Lembra o meu irmão artista plástico? Então, como é que é o nome dele? Ronaldo, que é o nome do meu pai. Imagina que essas pessoas, assim, voluntariamente se organizam para contar história para adultos. Você sabe que quando eu dei aula para o ensino médio, a melhor forma de
ter a atenção deles é começar contando uma fofoquinha do personagem principal daquela aula, né? Fosse, fosse qualquer uma daquelas autoridades, né? Você começa a contar uma história, as crianças, os adolescentes, os adultos, como você fala. E aí eu lembrei que você me disse que tem você até me mandou, né? Um relato de um moço, de um homem, né? É maravilhoso aquele Sim, relato. Eu não sei se você gostaria de ler agora o relato dele. Sim? Tá sim. falhando, tá falhando. Vai ficar assim. Eu acho que é porque eu continuo no Wi-Fi, sabe? Eu esqueci de sair do Wi-Fi. E se eu tirar agora do Wi-Fi, a gente corre o risco de sumir, de fechar o vídeo. Então, vamos continuar aqui assim mesmo. Que ao vivo e a cores, né, Madalena? É para os corajosos e as corajosas. Tudo pode acontecer. Tudo, tudo, Olha, tudo, tudo. olha, muitas vezes eu escrevia um relato naquele dia, depois da contação de histórias, né? E esse aqui, por exemplo, ele não reproduz a história que foi contada, porque são histórias curtas, elas já são do acervo, né, da Associação Amigos do Hospital de Base, e nós contamos essas histórias que elas são aparentemente ingênuas, são histórias simples, mas às vezes acontece, e a gente via isso, que a história simples, que tem toda aquela jornada de obstáculo, algum sofrimento e tal, e que nas nossas histórias geralmente termina com um gesto de superação, né? Essa é a principal característica das histórias, né, que nós contávamos lá no hospital. Então, Uhum, eu vou ler essa uhum. crônica que eu Por favor, escrevi, que é bem por favor. curtinha, Uhum. mostrando que quando se conta uma história, cria-se o espaço, né, para que as pessoas que estão ouvindo, e eram 4 em cada enfermaria, né, para que as pessoas exercitem também o seu desejo e a iniciativa de contar. Isso surge espontaneamente. Contar algo que aconteceu com ela mesma, né? A história que contamos suscita a lembrança, né? Traz a memória, às vezes memórias tristes, ou memórias alegres ou engraçadas. Então, isso cria aquele sentimento de pertencimento das pessoas que estão ali. De Exatamente. repente, elas formam um grupo de boa vizinhança, né? Ai, Que que estão maravilha. compartilhando suas vidas ali, por aquele breve momento. Então, vou Sim. ler esse relato. Seu Antônio, no leito, com a perna enfaixada, catéter no braço, ouviu a história que contamos e sorriu discreto. A enfermaria tinha outros 3 pacientes e, ao final, ele, com voz pausada, contou a sua própria história. Seu Antônio foi atacado por um pitbull quando vinha pedalando. Ah, A fera tinha escapado pelo buraco de um muro e veio feito um raio para cima dele. Ele saltou da bicicleta, ergueu-a com os braços fortes e fez dela um escudo. Olha o nosso herói aí surgindo. sim. Bem,
Então, ele segurou a bicicleta, mas o pitbull veio pelo outro lado. Ele girou o corpo, ainda segurando a bicicleta, enfrentando aquele cachorro bravo, né? Bruto. E aí ele perdeu o equilíbrio e caiu. Bem, ele caiu, bateu no chão, e aí ele diz o seguinte, ele com aquela cara tranquila, né, contando. Aí ele diz, sabe o que eu fiz? Dei-lhe um murro bem no meio da cara. E logo acertei outro, e mais outro. E aí o bicho desistiu. E aí ele conclui, eu acho que ele ficou com medo. Minha cara era mais feia do que a dele. Que Ele ótimo! conclui arrancando risos e gargalhadas dos colegas de enfermaria, né? E aí eu termino o relato contando que na queda o seu Antônio quebrou o fêmur e foi operado no Hospital de Base de Brasília. E, nesse dia, já estava bem. Cara preta, forte, olhos serenos, 72 anos, de coragem e bom humor, à prova de cão bravo. Excelente, 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 maravilhoso, maravilhoso. Enquanto você lia, me veio uma coisa à cabeça assim, que você fala que não é especialista em contos de fadas, etc., mas tem toda essa bagagem, não só acadêmica, como profissional, né, de saber apreciar uma boa história inclusive, esse grupo montado, né, que vai a um hospital que tem politraumatizados, que tem, inclusive eu fui uma politraumatizada que fui para lá e fiquei em coma, né, e esse trabalho que vocês fazem, o quanto, ó, a Rejane fala aqui assim, que ama essa história, que esse trabalho que vocês fazem, esses pacientes, eles, como você falou anteriormente, se sentem pertencentes às histórias pertencentes, sabe? Porque naquele momento de leito, de pós-operatório, de enfim, o que você tem mais o que você tem para contribuir? E aí entra um grupo de pessoas contando histórias para eles e permitindo que eles contem as suas histórias. E isso para a recuperação é muito bom, não é? Para a recuperação da saúde desse estado em que esses pacientes se encontram, não é verdade? Sim, cara. A Rejane, que está nos assistindo, é a coordenadora das quartas-feiras, né? Então, ela está aí na Muito prazer, torcida. Rejane. Muito prazer. Bom, eu vou pegar a minha colinha aqui agora, porque Isso. a partir dessas Eu fiz coluna, você fez colinha. Porque Colinha não, é porque são páginas e páginas. Sim. Mas Só um olha, pouquinho, Leoninha, antes de você continuar, deixa eu ler aqui o comentário de outra Rejane, que ela assina aqui no Espaço Holístico Beija-Flor. Eu a conheci em Porto Alegre, ela mora em Esteio, e nós fizemos cursos juntas, ela também é consteladora, ela já me conselou, eu já aconselhei ela, a gente tem uma intimidade boa. E ela conta aqui o seguinte, que eu também contava história para as crianças no hospital da Santa Casa em Porto Alegre, no projeto Viva e Deixa Viver. Olha que bacana essas regiões aí, olha, palmas, né? Palmas, palmas, que maravilha, maravilha. Sim, Leninha, você ia falando uma coisa e eu não deixei você falar. Estou aqui de fã dessa linda, continua sua amiga Rejane.
Que legal. Você ia pegando a sua cola para... Sim, cara. É o seguinte, a partir dessa experiência, com os contadores de história no Hospital de Base, eu passei a pesquisar o assunto. E eu ainda tenho um sonho de escrever sobre isso, sabe? Ah, E descobrir coisas interessantíssimas. Por sim. exemplo, bom, primeiro, que ao entrar numa enfermaria, nós entrávamos em dupla, né? Uhum. Com aquele jaleco que identifica Jaleco. a associação e tal. E antes de Uhum. entrar, a gente pedia licença e perguntava Uhum. se as pessoas queriam ouvir uma história. Porque isso é importante, né? Com certeza. Eventualmente, tinha uma ou duas pessoas que estavam sentindo muita dor, acabaram de sair de uma cirurgia, aí fazia assim, não, e isso, obviamente, é respeitado, né? Claro. Mas eu gostava, sempre gostei, de usar um par de asas de borboletas. Cada Ah, um por isso que a Regiane está te chamando de borboletinha. é por isso. Então, cada um de nós se caracterizava de uma maneira diferente, né? O chapéu, gravatinha, Que orelhinhas legal. de mini, enfim. E eu muitas vezes, assim, e eu sempre usei também os óculos, os aros enormes, assim, de óculos cor-de-rosa. E aí eu ia com eles no bolso, muitas vezes. Então, Ah, quando a gente ia começar a ler a história, ou contar, porque a gente fazia questão, ao final, de se descolando do texto, porque aquela história já estava uhum. bastante, não é exatamente decorada, mas Uhum. internalizada, né? Então eu ia de Uhum. óculos no bolso, e quando chegava a minha hora de pegar o papel e, digamos, come- Óculos. começar a ler, aí eu botava de cabeça para baixo. E aí, Madalena, você está com a história de cabeça para baixo. Oh. Aí começava, não estou conseguindo ler direito. Espera aí. Aí tirava aqueles óculos de aros bem grandes, assim. Aí eu botava na cara, sim, agora eu vou ler, espera, eu vou ler. Então isso já quebrava, né? Sim, Qualquer clima de claro. seriedade, de E de tristeza, estranhamento, né? de Estranhamento também, quem são estranhamento. essas pessoas entrando, né? No Exatamente, meu isso. quarto. É, Pois é. que bacana. Então, o que eu aprendi ao longo das minhas pesquisas paralelas à experiência? Uhum. O relato de uma história, essa escuta da história, ela, ela cria uma emoção, ela estabelece uma conexão entre quem conta, né, e aquelas pessoas que estão ouvindo. Sim. E aí, o que acontece? Segundo a ciência, eu também não sou bióloga, nem sei nada de bioquímica, mas eu li bastante a respeito, vi muitos vídeos. O que acontece num momento desse? Os hormônios trabalham de uma maneira diferente. Então, tem um grupo de 4 hormônios que são chamados de hormônios da felicidade. Quando a pessoa ouve uma história, o primeiro que se acende é a serotonina, Serotonina.
tem também a oxitocina. Uhum. Esses nomes não são para ler. Uhum. Aham. Não mesmo. Só serotonina. Endorfina, endorfina Endorfina. e Olha. dopamina. Cada Uau. hormônio desse tem uma Aham. função diferente. Mas, em Uhum. linhas gerais, o que eles fazem? Eles abrem uma pausa no pensamento, na mente, que está ouvindo, né? E eles criam Uhum. aquela breve desconexão em relação Uhum. ao sofrimento que a pessoa está passando. Gente, isso é maravilhoso. Isso é Isso. maravilhoso, é maravilhoso. Isso para Sim. mim é arrebatador, assim. À Sim, medida sim, sim, sim. que eu fui descobrindo isso, né? E eu mantenho essa pesquisa e tal, Uhum. eu vi, então, que esses hormônios trabalham no sentido de criar esse sentimento de pertencimento ao grupo, de criar empatia, empatia com o personagem da história que acabou de ser narrada. Olha, Suscita você, lembranças. sim, você chamaria isso também de, poderia chamar também de identificação? Essa empatia seria uma identificação com o personagem? Sim, essa identificação com o personagem é uma função, digamos, da ficção em geral. A Tá. ficção, o que ela suscita no leitor, né? No Uhum. ouvinte? É esse colocar-se no lugar do outro, não é? Uhum. Como Uhum. já dizia Aristóteles na Poética, Uhum. Uhum. isso causa uma reação interior de alívio, não é? De identificação, de compaixão pelo Uhum. sofrimento do outro e, ao mesmo Sim. tempo, um certo alívio. Poxa, isso aí não aconteceu comigo, não é? Olha, É ótimo. claro que quem está num leito de hospital está passando por outras dores, por outro sofrimento. Uhum. Mas, Uhum. naquele breve ato, né, de 5, 10, 15 minutos, a pessoa se Uhum. transporta, se descola um pouco da própria Sim, dor, da do próprio própria dor. sofrimento, das próprias Maravilhoso. angústias, Maravilhoso. não é? Maravilhoso. E Mas, ela Madalena, isso me embarca lembra, nisso. isso me lembra também, e você, enquanto avó agora de algumas crianças, né? E dos seus filhos também. Você não vai se lembrar disso, mas eu lembro muito, porque 28 anos com a educação infantil foi de muito aprendizado na minha vida. E como é que você distrai a criança quando ela se machuca? Não é contando uma história? Então faz tanto sentido isso que você traz, né? Quando essa pessoa acamada, ela ouve uma história e ela se desloca do lugar dela de pessoa adoecida e vive uma outra situação, né? E isso é de uma força muito grande, né? As auras, Zoraide, Isso, Zora, Zoraide. Zoraide Guerra fala que assim que Sim. nossa produção de hormônios da felicidade era tanta que saímos do hospital de base em estado de graça. Ai, que lindo isso! Porque em Muito vocês lindo. causa também, né? Não é Sim, só nos pacientes, mas em vocês também, né? Zoraide é outra parceira querida, né? Dessa Sim, sim. experiência.
E eu me lembro, muitas vezes, de nós, ao sair de uma enfermaria, a gente olhava uma para a outra, né? Com emoção, emocionados, porque isso de se dar numa contação de história em que Uhum. você assume um pouco o papel do personagem. Em momentos, você é grave, em outro, você é engraçado, né? Então, para a própria pessoa que conta uma história, é claro que isso afeta também os nossos hormônios, as Afeta. nossas emoções. E eu me lembro Afeta. de, às vezes, saímos da enfermaria assim, com o nó da garganta, um nó na garganta. Ou então, a gente saía tão contente, gratificado, a gente levava a mão assim. Sim, sim, É sim, sim. muito, muito Muito. E experiência sabe muito que, boa. Madalena, sabe que isso acontece também conosco, terapeutas, né? Porque quando, por exemplo, eu, enquanto consteladora familiar, que eu atendo uma pessoa e quando a constelação de fato ela ali acontece, a pessoa ressignifica as dores dela, a sensação é de uma alegria tão grande também que dá em nós, sabe? É quase a mesma coisa que vocês fazem, né? E muitas vezes também o nó na garganta, embora a gente já é treinada a separar, né? A não se emaranhar na dor da pessoa, porque se a gente se emaranha na dor da pessoa, a gente não vai ajudar, né? Então, quando você dá esse relato de que vocês saíam do quarto muitas vezes com o nó na garganta, ou de uma alegria que a serotonina em vocês também, né? Como disse aqui a sua companheira, também vem forte, mas em nós na terapia também é assim. Quando a gente atende as pessoas, é tão maravilhoso. E quando a gente recebe, é que vocês não recebem, mas nós recebemos o feedback, né? Por textos. Aí você fica assim, é isso aí. Aqui é o caminho, aqui é o lugar. Deve ser isso que vocês sentem, né? Quando vocês terminam um turno, né? Que eu imagino que deva ser um turno, e aí dá a mão, bate a mão e fala, é isso aí, aqui é o caminho. É por aqui que a gente tem que continuar. E eu quero dizer agora publicamente, eu gostaria de fazer parte desse grupo, Claro, e quando tudo será voltar. super bem-vinda, não é? Que Zoraide, legal. Viviane, Jaque, Aham. a Wanda. Wanda, Sim. olha que maravilha! Wanda é minha prima, por parte de Ah, pai, sim. que legal. Então, nós realmente a gente formava, né? Até hoje a gente tem essa coesão, né? Nós Sim. costumamos fazer uma reunião nossa toda quarta-feira, que era o dia que nós Sim. íamos para o hospital, né? Mas Isso. eu queria, Mantém, né? a gente mantém, né? Mas tem outra coisa que eu acho muito interessante, é que Uhum. a contação de história, ela suscita a reflexão, né? E Uhum. ela suscita perguntas. Porque, para mim, a Uhum. literatura, a ficção, é muito isso. Ela não precisa dar respostas prontas, né? Ela não Não. tem que ter uma pequena lição de moral, o que seja. Uhum. Os fatos, os episódios narrados, eles já levam às perguntas, à reflexão, né? Então, Uhum. isso a gente notava. De repente, suscitava um diálogo entre pessoas que nem sempre, porque às vezes as pessoas estão numa cama de hospital e elas, Do lado às do vezes, outro. até se comunicam com aquele leito que está mais próximo, mas o Isso. outro, ainda são pessoas desconhecidas, né? Mas à Sim. medida que surgem as perguntas, os comentários, a reflexão, isso já Sim. cria um elo entre elas.
cria uma egrégora, né? Vamos combinar que vocês formam uma egrégora dentro da sala, né? Vocês, contadores de histórias, e dentro do quarto, né? E as pessoas que escutam, porque quando você fala assim, você falou ali atrás, né? Do campo que se forma. Você não usou as palavras, não, mas eu estou usando. O biólogo Rupert Sheldrake, biólogo inglês, ele traz sobre o campo mórfico, né? E ele tem um vídeo no YouTube de mais de uma hora, uma palestra dele, em que ele fala desse campo que é formado, né? Essa egrégora, esse campo é formado, porque nosso corpo ele emite energias, né? E aí, se você está quando eu estou atendendo e eu estou conversando com a pessoa, eu entro no campo da pessoa tranquilamente. E muitas vezes eu vou falando coisas que ela sequer diz para mim. Não é evidência, é o campo, é esse campo que você disse, né? Então, vocês entram, vocês são 4 que entram, 4 por vez, né? É 4 por vez? Dois contadores em cada enfermaria. A gente vai indo. Tá. De Tá. enfermaria. Então, são 2 contadores, tá. Então, vocês entram, e aí no quarto tem 4 pacientes, né? Costuma ter 4 na enfermaria. Então, é isso. Então, ali, e aí vocês começam a contar a história, vocês formam essa egrégora e entra. É certo que é formado um campo energético ali, e vocês se comunicam. Conscientemente ou não, vocês se comunicam. Não é? Você tem essa sensação? Com certeza. E tem também a comunicação individual, o contato individual. Por exemplo, na hemodiálise, a gente ia, porque tem aquele ruídozinho do aparelho, né? Cada um está ali numa situação, digamos, um pouco isolado. E eu me lembro bem, a Regiane, as colegas vão lembrar, que na hemodiálise tinha uma moça que, em geral, ela reclamava do tratamento das enfermeiras, ela tinha um humor, assim, pesado, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei, e quando eu cheguei diante dela, eu me apresentei, sou contadora de histórias e tal. Sabe o que ela disse? Olha, o intelecto sofisticado. Ela falou assim, só quero ouvir se for alguma coisa do Nietzsche. Nietzsche, o filósofo. Bah! E aí, ela deu de cara com a Nietzscheana. Eu tenho praticamente todos os livros do Nietzsche. Jesus, se eu colocar você e a Mosé juntas, vai faltar a hora no dia. Sou seguidora da Viviane Mosé de carteirinha. Já ganhei até o selo. Sim, aí essa paciente disse, né? Só se foi Nietzsche. O que você fez? Aí eu falei, você está falando a minha língua. Então, vamos falar do Nietzsche. Porque, segundo Nietzsche, a arte é que torna a vida suportável. Exatamente. Enfim. Fantástico. E aí ela se rendeu, né? Aí ela se rendeu. Aí abre o meu sorriso e tal, né? Estamos no nosso meio. Sim, que ótimo. Então, que ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. A Wanda Silva, ela fala que assim, que eu saía tão leve que parecia flutuar. Ai, gente, que experiência rica, né? E ela fala também ainda, quem conhece minha história sabe o quanto me fazia bem a contação de histórias. Que saudade, isso aí. E a Regiane vem e fala, será um prazer tê-la conosco. Uhul!
Olha só, gente, publicamente eu me voluntariei também e já fui aceita. Gratidão! Que maravilha, que Assim, maravilha. O eu vou Fernando fala aqui dizer, assim, o Fernando Lopes, o seu digníssimo namorado, né? Ele diz aqui assim, essa história é incrível. A paciente filósofa é das minhas também, essa paciente nitiniana. Maravilhoso, maravilhoso. Que bacana. Madalena, estamos chegando em 1 hora de live. Nem deu para certo, perceber que passou. Sim, entendeu? estamos chegando. Fantástico. Foi maravilhoso ter você aqui nessa segunda-feira do Libélula Noturna, que é toda segunda-feira que tem uma pessoa convidada, né? E você volte quando você quiser, Que viu? bom. Para a gente poder ter essa conversa gostosa, descontraída, e pessoas que entraram depois, né, que entraram depois, eu estou fazendo uma, desde a semana passada, é uma série de lives focando o conto de fadas, que ele tem uma importância significativa gigante nas nossas vidas, desde que a gente é criança e escuta os contos. Então, para você que entrou agora, esse é o objetivo e durante a semana toda eu faço pequenas lives às 8 horas da noite, que demora assim em torno de 20, 30 minutos, falando um pouco de algum conto de fadas, e aí eu converso um pouco sobre a visão sistêmica dele. De novo, eu não sou psicanalista, eu não sou psicóloga, mas eu sou educadora e com licenciatura em filosofia e consteladora sistêmica familiar hoje, né? Que hoje em dia eu estou amando essa minha nova profissão, que é isso, né, Madalena, que é o que vocês fazem também quando vocês vão nos hospitais, no hospital, é poder olhar para o outro e esse outro se sentir assim, ó, eu estou sendo visto, eu estou sendo olhado, né? Tem um livro da pedagogia sistêmica que o nome é Agora Eu Vejo Você, agora eu te vejo. Isso é lindo demais. E como você falou no início, né, essas pessoas se sentem pertencentes, elas se sentem porque senão é aquela coisa mecânica, né? Enfermeira, o enfermeiro que entra, dá uma medicação e tudo muito rápido, e vocês entram para olhar para essas pessoas. Olha a importância que é Sim, de contar histórias. muito. Olha, Carlos, olha, parabéns demais. em um segundo, um pouquinho mais, eu vou te dizer que um momento especial era quando nós podíamos entrar naquela parte dos presidiários da Papuda. Ah, E eles eu não estavam sabia que lá tinha. com Eu não guardas sabia que na tinha. porta. A gente pedia, olha, podemos hoje contar a história. Aí Que eles ficavam bacana. dois ali na retaguarda. E lá dentro daquela enfermaria, olha, gente, é uma coisa de arrepiar. Nossa, Os 4 leitos que emoção que me ocupados, deu. eles, cada um, com a corrente presa ao pé, ao tornozelo, ouvindo as histórias. A gente entrava, pedia licença, com todo aquele rito, né? E aí sempre queriam ouvir a história, muito raramente faziam algum comentário. E lá a gente nem podia se demorar, por uma questão de obedecer às normas de Segurança. segurança e tal, né? Mas eu me lembro que uma vez um rapaz bastante jovem que tinha foto da mulher e filhos pregada na parede. E ele abriu a boca para dizer: pois é, o que eu mais quero no dia que sair disso é voltar para minha mulher e para os meus filhos. Olha, aquilo era de Nossa, partir o coração. nossa. Então, Eu estou você muito encontra, emocionada agora. É muito você emocionante. encontra
todo tipo de Todo situação, tipo de situação. né? E de pessoas, enfim. Sim, Minhas sim, amigas, colegas, parceiras sabem do que eu estou falando, né? E, sim, sim. Carla, olha, muito obrigada pela Ah, oportunidade. eu que Eu, agradeço eu demais, admiro o seu trabalho, eu vejo que querida. você é uma pesquisadora muito dedicada, né? Então, Sim. estar aqui nessa troca com você e as Nossa, pessoas meu coração. que te acompanham, sabe, é um privilégio, é muito legal. Ai, que lindo, que lindo. Gratidão demais, Madalena. E gratidão para mim não é a palavra da moda. Quer dizer, que bom que é a palavra da moda, né? O ruim se a palavra da moda fosse algo do tipo dane-se, né? Mas que bom que é gratidão. Mas assim, o gratidão para mim, ele toca lá no fundo da minha alma, sabe? Então, quando eu digo gratidão a alguém, é gratidão demais pelo teu aceite, né? De você ter dito sim, eu vou, Foi eu quero falar. incrível. Querida demais, eu amei essa live. Ela vai ficar salva aqui no IGTV. Vou pedir ajuda ali para os universitários para voltar a ter, né? Porque eu tenho no YouTube o Libélula Constelação, ele está no YouTube, tem 111 lives lá, vídeos gravados das lives que eu faço no Instagram. E aí eu parei porque deu um tilt lá e agora o aplicativo que baixava os vídeos para mim, eu não estou conseguindo. Mas o filho está aqui hoje em casa, o Luan, o teu afilhado, e eu vou pedir Bem, se ele me ajuda. Ele está lá na sala, bem, né? Dou sim. E aí eu vou pedir se ele me ajuda, e aí eu subo também com essa live. Vai ficar aqui no Instagram, mas eu também vou conseguir subir com ela para o YouTube. E assim que eu subir, eu compartilho com você, para você compartilhar com quem você quiser. Então, eu maravilha. já sou uma integrante do grupo, né? Claro, claro que sim. Podem me convidar na próxima quarta, eu quero ir. Cara, vou te pedir uma coisa rapidinho. Eu pediria para uma das colegas do hospital de base digitar, se tiver fácil, o número do telefone lá da associação, porque se Isso, outras pessoas nos ouvindo, né, isso, não isso. importa o gênero, homens, mulheres, todas, como se diz, né, Todas, todos, todas, todas. Aham, mas quem se interessar por se aham, inscrever para se tornar uhum, conosco, né, um uhum, contador, uma contadora de histórias, num futuro uhum. que eu espero que não demore a chegar. Ai, tomara. Madalena, sabe que todo esse texto aqui, quando a live acaba, os textos desaparecem, né? Então, você pode falar o número do telefone? Você tem ele aí? Olha, eu Se teria que você não, olhar porque tem um delayzinho isso. aqui que demora, às vezes a pessoa está escrevendo, mas é porque não é assim automático, né? Se você falar, eu escrevo aqui, Eu não tenho esse tá? número Senão, fixo porque fica. de Não tem cabeça. problema. Você pode me dar depois e eu Certo? coloco lá no quando eu salvar o vídeo, né? Que ele vai para a página do Libélula, e aí eu escrevo lá, coloco o nome do grupo, né? E coloco o telefone para contato para quem se interessar. Não é assim? Exatamente. Ótimo. Então, tá bom. Teve gente que dizendo, não, tinha que ficar mais tempo aqui nessa live, conversando, batendo papo. Mas vamos encerrar assim com essa 1 hora, é o tempo que eu gosto. Eu gosto de ficar 1 hora, não gosto muito de passar de 1 hora, não. Acho que fica bom para todo mundo, né? E Madalena, do fundo do meu coração, mais uma vez, gratidão, querida. Um beijo gigante e até o nosso próximo encontro aqui no Parque Olhos d'Água, né? Sim, sim. A propósito, eu fui lá conhecer a mesa que você falou, viu? Dá para Ah, estudar, sim, dá para fazer o piquenique, né? no Tá bom? Parque Olhos d'Água, onde tem um Barbatimão, que é uma lição de vida. Um dia eu vou contar a história desse Barbatimão.
Pronto, combinado. Um dia você conta a história do Batimão. Um beijo, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. E quem quiser, compartilha essa live com quem você achar que vai ser importante e interessante ouvir também. Beijo gigante, querida. Eu saio aqui e aí a gente fecha. Tchau.